Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ronaldo, esse canal é Esquerdopata, que é referente a uma brincadeirinha que eu faço porque o Malafaia fica xingando a esquerda de esquerdopata, como se a gente fosse se doer por isso, né? Ah, esquerdopata! Quem sabe eventualmente eu mude o nome do canal. Mas esse canal é mais voltado para educação política, tá? E é um canal mais de centro-esquerda, tá? Só para deixar claro. Quem não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho. Pessoal, eu queria falar um pouco com vocês agora sobre essa correlação entre igrejas e o bolsonarismo. Não é segredo para ninguém que a maioria das igrejas aderiram ao bolsonarismo com força, né? Aliás, para quem não sabe, os evangélicos, eles sempre gostaram de ditadores, né? Na Alemanha, os nazistas chegaram ao poder graças aos evangélicos. Nas cidades onde tinha maioria protestantes, os nazistas chegaram a ter quase 100% dos votos. Então sempre teve essa correlação. Aqui no Brasil mesmo, em 64, né, foram católicos e evangélicos que foram fazer aquela marcha pela família, por Deus, por pátria, que acabou gerando o golpe militar de 64. Então sempre teve essa correlação entre evangélicos, alguns católicos também, com ditadores, né? Porque os religiosos, eles gostam de pautas morais, não de pautas sociais. A esquerda está preocupada com as minorias, com os afrodescendentes, com os pobres, com a fome, com o desemprego, com a violência. A direita está preocupada aqui com gays, mulheres trans, essas coisas, pautas morais, que não influenciam quase nada na sociedade. Mas para eles esse é o maior problema do mundo. Pega, por exemplo, lá o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, toda hora ele fala de mulher trans. Ele está mais preocupado com a mulher trans, que é menos de 1% da população do Brasil. Não, perdão, é menos de 2%, é 1 ponto alguma coisa por cento. Para ele esse é o maior problema do mundo. Ter uma Cracolândia em São Paulo não é problema, violência no Rio de Janeiro não é problema, sabe, Maceió que está afundando não é problema. Para ele o problema do Brasil é a mulher trans. É uma ameaça às mulheres cis, amadinho, tem que acabar com a mulher trans. Isso é a direita no Brasil. Agora, o que eu acho engraçado é que esse movimento bolsonarista, quase todos eles citam aquele versículo da Bíblia, né? João 8,32, que fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Para quem não sabe, eu sou teólogo também, tá? Eu sou um grande exegeta da Bíblia. E eu acho o uso desse versículo pelos bolsonaristas uma grande falta de respeito com a Bíblia, sabe? Que eles acreditam ser a palavra de Deus. Para mim é uma puta falta de respeito. Se eu fosse cristão, eu não sou cristão, tá? Eu sou agnóstico. Mas se eu fosse, eu ia me sentir incomodado de ver o Bolsonaro usar esse versículo, sendo que o Bolsonaro mente 24 horas por dia. Uma vez foi feita até uma matéria contando cada mentira que o Bolsonaro falava. O Bolsonaro mente tanto, mas ele mente tanto, que ele mente até de coisas que estão gravadas, pessoal. Por exemplo, o Bolsonaro falou uma vez assim: eu nunca disse gripezinha, tá ok? Tem 2 vídeos dele gravados falando gripezinha, e ele mente e diz que não falou. Recentemente, mesmo na Rádio Gaúcha, ele falou que nunca falou imbrochável. Isso era uma mentira do Xandão que inventou isso daí. Tem um vídeo dele lá no 7 de setembro, puxando o couro. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. Aí o cara mente. Eu não falei imbrochável. Até naquela entrevista que ele foi dar pro William Bonner, na primeira pergunta ele já começou a mentir. O William Bonner perguntou para ele: o senhor atacou os ministros do STF? Isso é uma fake news sua. Eu nunca ataquei os ministros do STF. Claro que atacou, tanto que o William Bonner rebateu ele. O senhor chamou o Alexandre de Moraes de covarde. Ah, mas foi só um ministro, não foi todos. Mentira. Ele chamou o Barroso, perdão pessoal, de filho da puta, e chamou todos eles de cegos de toga, os ministros. Então ele mente na maior cara dura. E depois vai lá no Twitter, João 8,32. Vocês não acham um pouco vergonhoso isso? Um presidente da República, que diz que é militar, diz que é cristão, mentir tanto? Uma vez, na época da pandemia, ele deu uma entrevista, ele estava falando da China. Ele falou: sabemos de onde vem esse vírus, né? Por isso que eu não quero comprar essa vacina. No mesmo dia à tarde, ele falou o contrário. Eu não falei China, isso é mentira da imprensa. A imprensa está mentindo, é fake news. Porra, todo mundo viu que estava subentendido que ele estava falando da China, porque foi na China que surgiu o coronavírus, em Wuhan. Mas aí ele muda o discurso e fala que não falou isso. Vocês notaram como o cara mente compulsivamente? Uma vez questionaram as férias dele, ele falou: o presidente não tira férias, tá ok? Aí depois de dar 5 minutos de conversa, ele fala: é porque eu estava de férias lá em Santa Catarina. Ué, tira férias ou não tira férias? Dizendo uma simples frase de poucos mais de 5 minutos, ele consegue mentir. Sério, ele mente pra tudo, pessoal. Às vezes numa pequena frase ele mente. Que nem uma vez também, quer ver, que ele estava falando uma frase, que ele falou assim, quando falaram por que ele não queria comprar vacina. Ele falou: se eles querem vender vacina, são eles que têm que me procurar, tá ok? Não sou eu que tenho que ir atrás deles, eles que têm que vir atrás de mim. Porque a bula da Pfizer diz umas coisas lá que eu não concordo. Vocês perceberam a mentira? Como é que ele leu a bula da Pfizer se, segundo ele não tinha sido procurado pela Pfizer? Complicado, né, pessoal? Então ele mente, sabe, mais do que um louco. Eu nunca vi uma pessoa mentir tanto na vida. Isso tem até um nome na psicologia, o nome disso é mitomania.
Aí ele mente que levou água para o Nordeste, mente sobre isso, mente sobre aquilo, mente sobre os escândalos de corrupção dele. Que escândalo de corrupção, Bonner? Sabe, mente compulsivamente. É uma das coisas que eu não gosto do Bolsonaro, é isso. Eu não gosto de quem mente. Na minha terra tem um ditado que fala: quem mente rouba e quem rouba mente. E o Bolsonaro é exatamente isso. Para tudo ele mente. Sabe, quando o Cid foi pego lá no escândalo das joias, ele falou: eu não vejo mal nenhum do cara fazer uma avaliação de preço das joias, era só uma avaliação. Agora que foi descoberto que foi vendido e foi comprado, eu não tenho nada a ver com isso. Para tudo esse cara mente, sabe? Chega a ser impressionante que ele mente de coisas que estão gravadas, que a gente viu, ouviu, todo mundo sabia, tá na TV, viralizou, e mesmo assim ele mente. Então, sabe, eu acho que os bolsonaristas, principalmente os que se dizem cristãos, como Malafaia, que fala que não pode ser um cristão de esquerda, eu vou fazer um vídeo também uma hora sobre isso, tá? Provando que o cristão tem que ser sim de esquerda, tá? Não de direita. Então eu acho que essas pessoas deveriam ter vergonha na cara, sabe? E decidir. Ou elas seguem Bolsonaro, ou elas seguem o Jesus que elas acreditam. Porque o Bolsonaro não está seguindo João 8,32, ele está seguindo João 8,44. Sabe o que diz João 8,44? Vós tende para o pai o diabo, que foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Esse é o versículo ideal dos bolsonaristas, porque realmente eu não entendo. Fora que o Bolsonaro já chegou ao poder com mentiras. Por exemplo, ele falava na campanha que o Lula ia colocar um kit gay nas escolas. Alguém do Brasil inteiro já viu, pelo menos algum desses kit gays? Ele ia nas entrevistas, que nem no Danilo e tal, na própria Globo ele levava aquele livrinho que ele falava que era um livrinho para sexualizar as crianças. Nunca teve nenhuma escola do Brasil isso, gente. É mentira. A Damares falou nessa última eleição que o PT ia ensinar as crianças a fazer cachimbo de crack. Olha, alguém acha mesmo que o PT ia ser tão burro de ensinar a criança a fazer cachimbo de crack? Você pode não gostar do PT, ser antipetista, ser até bolsonarista, para mim a democracia é livre, mas vocês acreditam mesmo que o PT ia ensinar a criança a fazer cachimbo de crack, gente? Sabe, a Damares falou que crianças faziam sexo. Essa mulher tem a mente completamente doente. Ela falou que viu bebês fazendo sexo orais em outro bebê. Bebê não tem nem excitação, não tem sexualidade, mas ela viu. Falou que tirava os dentes do bebê para facilitar o sexo oral. Gente do céu, é muita mentira atrás de mentira, gente. Fora que os bolsonaristas mentem na rede, né? Mal o Lula ganhou as eleições, o Chupetinho, aquele namoradinho dele lá, o Cleitinho lá de Minas Gerais, que eles estão sempre juntos. Sempre tem que passar uma moto descontrolada para atrapalhar, né? Ele e o Cleitinho fizeram um vídeo lá em Minas Gerais atacando o Lula. 70 milhões para o fundo eleitoral e nada para arrumar essa rodovia aqui em Minas Gerais. O fundo eleitoral, quem fez foi o Bolsonaro. O fundo eleitoral é só antes das eleições. Que culpa que o Lula tem disso? O Lula só vai poder fazer fundo eleitoral quando estiver próximo das eleições, um ano anterior. Mas eles mentem na cara dura. Eles falam assim também, por exemplo, que nem o Bananinha postou uma vez que a gasolina já estava R$10 em 2 estados. É hoje, viu, essas motos. Isso que eu estou gravando de noite, ó. Marginal tem obras aqui, então está mais vazio. É mentira, pessoal. Esse preço da gasolina era no governo do pai dele. Falaram do exame do PISA, né, que o Bolsonaro não investiu, que o Lula não investiu em educação, por isso é que os alunos foram mal no PISA. O PISA foi em 2022, o presidente era o Bolsonaro. Falaram lá do navio iraniano, né, que o Lula permitiu que chegasse no Brasil. Na verdade, quem permitiu foi o governo anterior, era o governo Bolsonaro, não tinha nada a ver com o Lula. Falaram aí da Eletrobras, que vai aumentar a conta de luz. A Eletrobras foi privatizada. Que ingerência que o governo tem sobre uma empresa que não é mais estatal, é privatizada? Nenhuma. Então, tudo isso eles mentem. Eles pegam um vídeo lá do Nordeste, lá do Ceará, onde tem um trecho que é administrado pelo governo do Ceará, que eles fecham a água periodicamente para evitar a demanda, né? Então eles vão regulando lá, para dizer que o Lula cortou a água dos nordestinos. Gente, o Lula só foi eleito graças à força dos nordestinos, porque os nordestinos foram votar, mesmo com Silvinei Marques, tentando impedir eles de votar. E esse projeto da transposição, o Lula foi o primeiro presidente que tirou do papel. Esse projeto vem desde a época de Dom Pedro II. Alguém acredita mesmo que o Lula ia ser malvado para cortar a água dos nordestinos, sendo que ele foi o primeiro presidente da história do Brasil a olhar para o Nordeste? Mas é isso que eles pregam, pessoal. São mentiras atrás de mentiras. Aí ficam pregando mentiras sobre a reforma da Previdência, que é a mesma do Paulo Guedes. Teve algumas alterações no Senado e na Câmara, mas a reforma é a mesma. Aí eles mentem, dizem que vai quebrar o Brasil. Mentem sobre tudo, pessoal. Sabe, é impressionante. Eles chegam a mentir tanto que, por exemplo, hoje eu vi uma postagem no Twitter que estava uma onda de violência no Rio de Janeiro e a moça culpando o Lula. Eu até comentei lá, falei, puxa, eu não sabia que o Lula era o governador do Rio de Janeiro. Porque quem é responsável pela segurança dos estados são os governadores dos estados. São eles que têm gerência sobre as polícias militares dos estados. Eles que contratam, fazem concurso, pagam salário.
O presidente da República não tem nada a ver com isso. Ele só pode até ajudar ou coordenar para tentar ter ações que combatam a violência, mas não é culpa dele se o Rio de Janeiro está desse jeito. Então eu fico me questionando, por que tanta igreja evangélica no Brasil, pastores, até da congregação, que era uma igreja que historicamente não se metia em política, fica aí defendendo o pai da mentira? Vocês não têm vergonha de defender um cara que só abre a boca para mentir sobre tudo? E eu não estou falando de mentirinha boba, estou falando de coisa que está gravada, registrada. Aí quer dizer que o cara finge que é pastor, vai lá, monta uma igreja e vai pedir voto para um cara que mente? Sério? Um cara que mente. Eu nunca falei gripezinha, eu nunca falei imbrochável, eu nunca fiz isso, eu nunca falei China. Sério, esses pastores não têm vergonha de apoiar o pai da mentira? Ou então a Bíblia não vale nada para eles? A Bíblia é só um livro para pedir dinheiro dos fiéis e ficar rico. O que está escrito na Bíblia não vale. Porque Jesus falou que o pai da mentira é o diabo, segundo a Bíblia. Os bolsonaristas e o Bolsonaro são filhos do diabo no sentido de mentir compulsivamente. Todo dia aqui no canal eu desminto uma mentira deles. Eles mentem, sabem que estão mentindo e vão continuar mentindo. Mas a grande questão que eu abordo é, e os pastores evangélicos? Perderam a vergonha na cara? Perderam a fé em Jesus? A Bíblia não vale mais nada? É só ficar cultuando um genocida? Aliás, duplamente genocida, né? Tem o caso dos brasileiros que morreram 400 mil porque ele não queria comprar vacina, e os Yanomamis lá do Roraima, que mesmo pedindo ajuda, ele se negou a mandar ajuda. Então é só ficar assim venerando um genocida, o bezerro de ouro de vocês? Então, pastores que apoiam o Bolsonaro, eu sei que tem muitos pastores que não apoiam o Bolsonaro, tá? Rasguem suas Bíblias, tá? Porque, primeiro, é uma falta de respeito para Jesus vocês citarem João 8,32, tá? Segundo, se vocês não acreditam na própria Bíblia que vocês pregam, então vocês não têm o direito de serem pastores. Vocês fazem parte de uma seita que idolatra um genocida, uma seita que ataca um padre como o Padre Júlio, que ajuda os pobres, talvez um dos poucos cristãos de verdade no Brasil, e fica aí venerando um genocida mentiroso. O que Jesus falou na Bíblia? Fizeste aos pequeninos, a mim fizeste. Esses vocês atacam, né? Só porque ele é de esquerda e apoia o PT. O genocida, vocês veneram. Se existir um dia um julgamento, um céu e um inferno, cuidado, pessoal, vocês que são religiosos e cristãos. Porque se existir um céu e um inferno, para onde será que Jesus vai mandar essas pessoas que ficaram defendendo um mentiroso? Alguém que mente, sendo que Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. Vão para o céu? Fica aí para reflexão. Quem gostou do vídeo, dá um like aí no vídeo, isso vai ajudar a aumentar o alcance, a atividade, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.